No quadro Direto ao Ponto, às quintas-feiras, a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje traz o tema para empreender. É preciso prestar atenção aos detalhes. E esse é um dos grandes desafios, é perceber justamente esses detalhes que talvez a maioria não perceba. Bom dia, Gustavo Bozetti. Bom dia, Rita. Perceber o comportamento do consumidor, né, Rita? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Bruno, aqui na técnica. Bom dia, queridos ouvintes. Eu trago uma história que é daquelas histórias inspiradoras de um jovem de 16 anos de idade que no final do século XIX vendia enciclopédias. Ou seja, ele vendia livros de porta em porta e ele costumava receber muitos e muitos e muitos nãos. Ele percebeu que normalmente as casas, as residências que ele visitava, ele encontrava mulheres, eram as mulheres que atendiam aquele jovem. E ele, num determinado momento, começou a se queixar para um amigo dele, que era farmacêutico, dizendo, olha, eu não aguento mais, é muito não. A gente visita, a gente oferta, mas as minhas clientes não querem receber. Eu estou pensando em fazer algum tipo de brinde, algum mimo, alguma coisa. Tu tem alguma sugestão? E o farmacêutico sugeriu que ele entregasse de presente para quem comprasse ou para quem recebesse ele um pequeno frasco de perfume. E no primeiro movimento, uma mulher, enquanto ele explicava os benefícios da enciclopédia, ele percebia que a mulher pegava aquele frasco pequeno de perfume, colocava no dedo, aí passava atrás da orelha e se perfumava e daí num determinado momento, ele, depois de algumas visitas, depois de ter entregue alguns brindes, algumas amostras, ele encontrou uma cliente que pediu para que ele entregasse, se ele podia vender um volume maior daquele perfumezinho. E ele disse que ele teria como fazer isso e foi assim que nasceu a Avon, empresa que nós conhecemos até hoje. O jovem empreendedor que percebeu o movimento, o comportamento do consumidor, chama-se David McConnell e é o fundador da Avon. Por que a gente traz essa história, essa reflexão? Porque tem muitas empresas que ficam aprisionadas no seu modelo de negócio atual, naquele produto que estão ofertando para o mercado hoje e que é o mesmo produto que estava sendo ofertado para o mercado o ano passado e que é o mesmo produto e o mesmo serviço que estava sendo ofertado para o mercado há 10 anos atrás e não percebeu ainda que o perfil do consumidor mudou. E quando nós nos viramos de frente para o mercado, quando nós olhamos para o nosso cliente e conseguimos compreender qual é a expectativa, qual é a necessidade dele, talvez a gente adeque a nossa solução ou no produto novo ou uma prestação de serviço nova para que a gente consiga atender a expectativa desse novo cliente, esse novo perfil de consumo que está aí. A gente sabe que fazer essas manobras dentro das empresas é fundamental e garantem a longevidade das empresas. Tem inúmeros cases semelhantes a esse que eu citei agora, da Avon, de empresas que conseguiram se reinventar e permanecer e se perpetuar no mercado porque estavam de frente para o mercado, percebendo os detalhes do perfil de consumo. A riqueza de detalhes do perfil do consumidor pode ser a matéria-prima para um modelo de negócio, para uma solução, para algo inovador que nós devemos ofertar. E lembrando sempre que o mercado é o grande imperador, é ele que dita as regras do jogo. Se o mercado não consome a nossa solução, infelizmente, nós tendemos a ser substituídos, ultrapassados. É por isso que as empresas, eu já falei isso aqui em outros momentos, as empresas, apesar da idade, elas devem se manter sempre jovens, sempre atuais, sempre esbeltas perante o mercado, porque isso é fundamental, né? Então, a dica é: observe o perfil do teu cliente, pergunte para ele o que ele está precisando, porque talvez ele traga algumas respostas importantes para questionamentos internos, né?
Mais que prestar atenção nos detalhes, prestar atenção nas oportunidades, talvez também por aí, o ensinamento de hoje, Bozetti, porque o cara que está vendendo enciclopédia para vender perfume é uma coisa completamente diferente, né? Claro, não vai ser assim em todos os ramos, né? Muitas vezes você vai oferecer, um cara que vende móveis, está ali vendendo sofá, sempre sofá, daqui a pouco vem alguém que chega ali, aquela cadeira do papai que chamam, um estofado um pouco diferente, daqui a pouco, enfim, é nessa linha, porque diversificar tanto assim é meio complicado, diferente desse exemplo que tu trouxe hoje, né? Às vezes a guinada é muito grande, mas nós temos diversos... Mas acontece também, né? Acontece com muita frequência, nós temos diversos exemplos, né? De empresas que eram uma coisa e se tornaram outra completamente. A Peugeot, por exemplo, antigamente era uma fundição, e se tornou uma fábrica de automóveis. Para dar alguns exemplos, assim, são guinadas que as empresas acabam dando. A IBM é um exemplo de empresa que também deu algumas guinadas. A IBM fabricava relógio de precisão e deu uma guinada, né? Nós estamos falando isso porque nem sempre essa guinada é recomendável que se dê assim num golpe só. É importante observar a tendência de mercado e manter um segmento semelhante ao que nós estamos. Porém, nós estamos vivendo um momento em que as mudanças estão cada vez mais aceleradas e existem estudos. Eu fiz uma formação na Universidade da Califórnia, em San Diego, em 2019, e os professores lá apresentaram estudos apontando que aproximadamente 65% das crianças que estão hoje no ensino fundamental vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Eu vou repetir porque esse é um dado muito importante. 65% das pessoas que hoje estão no ensino fundamental podem estudar, podem trabalhar em profissões que ainda não existem. Ou seja, são novas profissões que estão vindo por aí e que nessa movimentação de mercado a gente tem que se adaptar, né? O mercado está mudando e o mercado é o grande imperador, e quem não acompanhar as mudanças tende a ficar pelo caminho ou ser ultrapassado. Assim como um profissional que talvez durante muitos anos fez uma mesma função e daqui a pouco, né, não ficou atento a algumas mudanças ou alguns aprendizados, capacitações, enfim, né, isso tratando de uma pessoa em si, né? Perfeito. Também precisa ter essa visão, quem sabe, né, desses detalhes aí, do que está mudando ao seu redor. Inclusive, Rita, isso é tão importante que tem uma empresa grande que atua aqui na nossa região que está sofrendo porque tem profissionais de longa data dentro da empresa e a empresa passou por uma mudança de software, de ERP, de software de gestão, e as pessoas com mais tempo de casa estão sofrendo com essa adaptação. E a tendência é que a empresa não volte atrás desse plano, dessa mudança tecnológica. Então é fundamental que a empresa se adeque para conseguir dar continuidade nesse modelo de gestão. As pessoas precisam se aprimorar e se adaptar a esse novo cenário. Sempre é fundamental que a gente se mantenha atento às mudanças que se fazem necessárias, né? Vencer, a dica talvez seja vença a resistência inicial, porque todo processo de mudança, ele passa por um nível de resistência. Nós temos que vencer essa resistência. Mas sempre foi assim, né? Sempre foi assim, sempre deu certo assim. Mudar para quê, né? As pessoas se acomodam acreditando que o sucesso de ontem vai garantir o sucesso de amanhã, e não vai, né? O sucesso de amanhã vai ser garantido pelo que nós estamos fazendo bem feito hoje, né? Hoje nós plantamos a semente daquilo que colheremos no futuro. Então, mantenha-se sempre na moda. Essa é a dica. Valeu, Bozetti. Valeu. Um grande abraço, bom final de semana para todos aí, quinta-feira, né? Isso aí. Diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. O comentário dele: para empreender é preciso prestar atenção aos detalhes.